como podemos ver aqui, este acordo do o Mercosul realmente é algo que muitas pessoas estão-se a levantar, não é verdade? Muitas organizações, aqui dizia 450, não é verdade? Por causa de todas estas matérias, a nível climático, e assim vamos explorar um bocadinho mais acerca disso, não é verdade? Num ponto de vista assim simples, para pessoas que possam estar a assistir isto e pensar, não, lá está, como a Tânia falou, isto é muito complicado, vamos deixar para os políticos. Na vossa ótica, porquê que acham que este acordo é errado e porquê que tanta gente se está a levantar? Sim, eu acho bem importante que tenhas levantado isso, porque a ideia, para uma pessoa ainda desavisada, a ideia de acordo nos remete a entendimento, a paz, algo equilibrado, né? que provoca só benefícios. Mas a verdade é que já levantei esse aspecto do acordo que aplica um princípio de igualdade entre diferentes graus de desenvolvimento, mas também a gente tem que pensar que os decisores políticos atuais não podem se reger por um princípio imediatista, né, de a todo custo obter só lucros num curto prazo. A gente não está mais quer dizer, já há 20 anos já era, em termos climáticos, preocupante, mas agora, então, e especialmente é incompreensível, né, no contexto de pandemia, vir agora apressar um acordo que a gente sabe que tem efeitos em várias áreas, né? Climáticas, ambientais, sociais, econômicas, e para os dois eixos, porque se nós pensarmos também na Europa, não faz sentido aplicar políticas que vão aumentar a dependência, né, tirar a soberania produtiva desses países num contexto que a gente sabe ainda de alto risco, de depender de transportes, né, tira valor agregado dos produtos, né, em termos humanos e em termos também produtivos. Então, e a própria qualidade alimentar, não é? Não só a dependência da produção, mas quando a gente pensa na União Europeia, a gente está pensando em um padrão de qualidade alimentar muito alto, talvez o mais elevado do planeta, devido às regras, seja da Comissão Europeia, seja regras discutidas pelo Parlamento Europeu, pelos vários parlamentos nacionais. O facto é que a comida dentro da União Europeia tem uma qualidade muito grande, pela própria exigência dos cidadãos europeus. E a partir do momento em que a gente tem, como foi falado pela Tânia, também a gente viu no vídeo, a partir do momento que a gente tem uma importação em massa de produtos agrícolas, ou seja, de carne, de leite, de soja, vindo dos países do Mercosul, onde não existe um controle de qualidade rigoroso, isso quando existe qualquer tipo de controle de qualidade, não é? E importar para os supermercados europeus esses produtos, e então as famílias europeias vão comprar e vão consumir, que tipo de produtos vão estar consumindo, não é? Recentemente, eu falo há alguns anos, o Brasil esteve envolto em uma grande polêmica, porque as carnes dos supermercados brasileiros, dentre carnes estragadas, também tinha isopor, tinha papel misturado. Ou seja, a gente está falando de produtos com qualidade muito suspeita, que vai ser colocado na mesa dos cidadãos europeus, caso esse acordo seja ratificado. E isso é uma coisa que diz respeito também à questão que foi mencionada ainda há pouco da soberania alimentar da Europa. A Europa vai perder a sua soberania alimentar, vai perder controle sobre a qualidade dos alimentos que os cidadãos ingerem. Não, e também, mesmo em termos laborais, há estudos, por exemplo, no país como da Holanda, recentes, acho que a Tânia pode referir melhor depois, que, segundo esse estudo, vai causar também baixa de salários, né? Inclusive num país desenvolvido como a Holanda. Então, é preocupante tanto no bloco da América Latina como na Europa. Então, não é restrito só nesses termos, né? Ambos os lados vão perder muito. Quem sai beneficiado? Daí também essa ideia de, não de acordo, mas de desacordo, se a gente pensar numa figura de uma balança. Se pomos ali perdas e danos, né? Perdas e ganhos, as perdas são muito maiores, né? E acho que os decisores políticos não podem mais se basear num princípio utilitarista e pensar, era como se fosse muito importante a gente ter um gabinete do futuro, das gerações futuras, porque muitas vezes, até, eu acho que um dia eu ouvi num programa, acho que era uma região da Áustria, em que o presidente da Câmara pensou numa rodovia que podia promover o desenvolvimento daquela localidade, incrementar o emprego, só que eles criaram uma espécie de gabinete do futuro e foi
feito uma avaliação e aquela proposta que foi discutida com a comunidade caiu quando se percebeu que podia-se, com muito menos, né, em termos monetários, em termos de investimento financeiro, conseguir promover o transporte público, ciclovias e as gerações futuras, em termos climáticos, inclusive, saírem muito mais beneficiadas. Então, não dá mais para a gente continuar, né, nesse registro de traçar planos sem ter essa perspectiva, o horizonte futuro, quando nós não somos mais, nós aqui não vamos estar, mas temos que pensar quem vai receber isso. Né? Horizonte futuro também vale a pena lembrar, por exemplo, a última greve climática que houve aqui em Portugal, que foi na passada sexta-feira, veio justamente trazer esse tema que foi levantado pela comunidade científica internacional, de que nós só temos 7 anos para reverter as alterações climáticas, para chegar nesse ponto de não retorno. Então, nós estamos ratificando um acordo que não vai, que dizem, as pessoas que querem promover esse acordo, dizem que vai trazer desenvolvimento econômico, que vai trazer emprego, que vai distribuir lucro para muitas pessoas nos 2 blocos econômicos, nos 2 continentes, mas a verdade é que esse lucro, na verdade, não vai ser distribuído para as populações, não vai ser distribuído para pessoas como nós, não é? Tampouco vai ser distribuído para as pessoas que vão estar trabalhando nas grandes fazendas e etc. Esse lucro não vai chegar a essas pessoas. E se eventualmente houver um desenvolvimento em nível de infraestrutura causado por esse acordo, a gente tem que pensar quem é que vai aproveitar dessa infraestrutura, se daqui a 7 anos nós vamos atingir o ponto de não retorno das alterações climáticas, vamos ver um aumento global da temperatura de 1,5 graus, e nós vamos ter cidades aqui em Portugal, por exemplo, como Aveiro, ou até mesmo Oeiras, que podem ficar submersas ou em parte submersas. A minha cidade, Belém, que faz fronteira, não é, com o Oceano Atlântico, pode ficar submersa. Nós estamos falando de cidades como Salvador, cidades como Rio de Janeiro. E Portugal, sendo um país costeiro também, está muito, como eu posso dizer, está muito... ele corre perigo com as alterações climáticas, com o elevamento do nível das águas. Então, de fato, essa espécie de gabinete do futuro faz muita falta na ponderação dos dirigentes políticos, dos líderes políticos que vão tomar essa decisão de ratificar ou não. E em Portugal faz muita falta porque, como eu disse, Portugal é um país costeiro. E vale citar, inclusive, um estudo do YouGov que relata que boa parte, em 12 países, foi feito acho que em janeiro, entre 12 países europeus, a maioria da população, quando toma conhecimento desse acordo, é contra. E em Portugal foi até mais alto que a média, com mais de 80% da população contra o acordo tal qual ele se encontra descrito. Então, é contraditório que agora a gente tenha justamente os nossos governantes a acelerar, apressar a ratificação desse acordo, até indo contra a vontade da maior parte da população. Mas, mesmo assim, falta muita discussão, até sobre cada item, cada cláusula desse tratado e o que ele implica, o que ele envolve em termos práticos, em termos de consequências práticas para a vida das pessoas. Okay. Em termos de alterações climáticas, é o nível das águas, é a subida do nível das águas e o aumento da temperatura. Esse, a nível climático, é o prejuízo maior que pode haver, é isso? E é o prejuízo maior para a própria humanidade. Nesse momento, nós estamos vivendo uma pandemia, que é a pandemia causada pela Covid-19, não é? E que a gente viu causou grandes colapsos em todas as estruturas sociais, em todos os países do planeta. Caso a gente venha a ter um aumento de 1,5 graus da temperatura global, da temperatura média global, comparado com a época do pré-revolução industrial, que é o que os cientistas tanto dizem que nós devemos evitar, e que eu disse ainda há pouco que falta só 6 anos para nós conseguirmos evitar isso, nós vamos ter um possível, aliás, já acontece, descongelamento de regiões que eram permanentemente congeladas. Nós estamos falando de descongelamento do Ártico, das regiões tanto do Polo Norte como do Polo Sul, da tundra ali vista no território da Rússia. E aí a gente tem que ter em consideração que já existem estudos que mostram que há uma conexão direta entre o surgimento de novas doenças, de novos vírus, de novas patologias associadas ao descongelamento de áreas que estavam até então completamente congeladas. E aí então nós temos o surgimento de novas pandemias e uma pandemia nova
mesmo com toda a tecnologia que nós temos e o avanço da medicina e da indústria farmacêutica, não foi possível conter a tempo o avanço da Covid-19. O surgimento de novas pandemias coloca em risco a própria estrutura da sociedade como um todo. Imagino que seria caso, pós-recuperação da Covid-19, nós tivéssemos que lidar com mais uma pandemia diferente. Então, nós estamos falando mesmo de uma consequência gravíssima para a humanidade inteira. Claro. E por causa desta balança negativa que vocês estão a falar e também por acharem que eles estão a fazer isto por debaixo do tapete, não é verdade? Que acham que muitas pessoas estão-se a levantar porque não estão a ser parciais, não estão a ser sinceros, por isso é que é este movimento, não é verdade? E falando, nós temos umas fotos que vamos mostrar mais daqui a bocadinho, mas eu queria perguntar, aproveitar que temos a Tânia online. Tânia, ainda está aí, não está? Tânia? Tá. Sim, está aí. Sim. A minha questão é agora, em relação a este movimento, que é o STOP, UE Mercosul, o que é que vocês, como esta associação, esta junção, porque são várias organizações, o que é que estão a fazer para se levantar contra este contrato? Contra este acordo, peço desculpa. Pronto, dentro da nossa rede, e considerando que somos 23 pequenas associações, embora tenhamos também a Quercus, que é uma associação com bastante peso, nós tentamos fazer o possível, né? Mas principalmente durante esta altura da pandemia é bastante complicado fazermos ouvir pelos nossos governantes e tem sido um desafio enorme para nós para sermos ouvidos. Nesse sentido, nós já fizemos um apelo ao Primeiro-Ministro e ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, mostrando estas preocupações, estas questões, tanto a nível da saúde, do ambiente, etc. E enviamos esse apelo numa carta aberta assinada pelas 23 associações a apelar ao não avanço da ratificação deste acordo. Nós também já lançámos, no início deste ano, uma petição pública para todos os cidadãos portugueses e residentes em Portugal poderem assinar essa petição pública. E essa petição pública está direcionada também para o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, mesmo para apelar à não ratificação deste acordo. Nós também temos estado a tentar chegar aos próprios partidos políticos e a tentar falar com eles sobre estas questões, porque, por aquilo que pareça, os nossos políticos não estão muito bem informados sobre estas questões. E às vezes, quando nós vamos falar com eles, nós sentimos mesmo isso, que eles também já têm tantas questões para ter que analisar e saber, e estas questões acabam por passar-lhes muito ao lado, e eles acabam só por saber o que a própria União Europeia está a vender. Então, acaba por ser muito limitativo, e nós conseguimos chegar a 5 partidos, sendo um deles a deputada Cristina Rodrigues, independente, que apresentaram projetos de resolução dentro do Parlamento a apelar à não ratificação deste acordo. Todos esses projetos de resolução já foram analisados, creio que foi no mês de fevereiro, e foram todos rejeitados. Okay. Porque tanto o PS como o PSD, que acabam por ter a maioria, rejeitaram estes projetos de resolução e acabou por nem haver um debate mesmo sobre esta questão. Então, nós temos que continuar o nosso trabalho de tentar apelar a eles, de tentar chegar a eles. E agora também, no próximo mês, no dia 13 de abril, vamos ter um webinar em que vamos convidar os deputados portugueses para falar um bocadinho sobre este acordo e fazer questões para tentar chegar a esta informação mais a pessoas e tentar envolver também os partidos políticos nesta questão. Ok, muito bem. Eu estava aqui a pensar, se calhar agora mostramos as fotos. Quem é que aqui vai comentar o que vamos ver aqui na tela? Acho que todos dois. Né? Sim, pode ser. Ok, então maravilha. Nós então vamos mostrar aqui estas imagens que nos trouxeram e estejam então à vontade para comentar à medida que vão passando aqui na nossa tela. Pronto, esse foi um artigo, deixa eu só ver se eu... Ok, sim, exatamente. Esse foi um artigo de opinião que eu escrevi para a comunicação social aqui em Portugal, porque, como foi dito, há uma enorme falta de transparência sobre esse assunto e, de fato, as pessoas não conhecem esse acordo, não sabem que ele está tramitando. E eu digo falta de transparência, mesmo para pessoas que eventualmente pudessem ser a favor. O fato é que as pessoas não sabem. Então, nem podem ser a favor ou contra porque não sabem. Então por isso é que fez este artigo? Exato, fiz um artigo de opinião, não é? E é o que a gente tem tentado fazer, de facto, levar esse assunto para a comunicação social para que isso seja mais discutido.